Na hora da prova, na hora da tribulação, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da incompreensão, nós temos à nossa disposição um caminho diferente. E nós temos um amparo nesse caminho, a oração e a alegria. Nós não podemos perder de vista esses dois bens, essas duas graças, esses dois dons. Porque quando nós estivermos numa situação de provação e de injustiça, meu irmão, a pior coisa que nós podemos fazer é nos tornarmos tristes e pararmos de rezar. E tem gente que parece que espera esses momentos chegar para parar de rezar. Na hora em que a coisa aperta mais, em vez da pessoa se firmar na oração, ela diz: rezei tanto até agora e olha o que me aconteceu. Aí ela desiste, sem perceber que é justamente pela oração que ela vai ultrapassar aquele momento, sem que esse momento lhe cause os maiores danos. Pela oração e pela alegria, a gente vai suportando as coisas ruins que acontecem com a gente. Como, por exemplo, o golpe da morte de alguém. Porque é um golpe. Você não esperava, ou às vezes até esperava, mas esperava que a pessoa pudesse morrer, mas esperava também que ela pudesse viver. Porque enquanto a pessoa vive, a gente não perde a esperança. Aí de repente a pessoa se foi. Quanto maior o amor que a gente tem pela pessoa, maior é o golpe desta partida sobre nós. É o golpe da morte de alguém. Ou às vezes não é a morte, mas uma pessoa querida que adoeceu e que está correndo graves riscos na sua saúde. Um grave risco de morrer até. Aí vem as preocupações, não é? Se você tem um doente dentro de casa, começam as preocupações. Meu Deus, será que se essa pessoa precisar ir para uma UTI, o plano de saúde vai cobrir? Será que a gente vai ter dinheiro para isso? E esses remédios tão caros? Até quando a gente vai conseguir pagar alguém para ajudar, para estar aqui em casa, para poder cuidar? Até quando a gente vai conseguir oferecer esses cuidados pessoalmente? Porque vai desgastando, né? Vai desgastando, vai cansando. Tem pessoas que estão enfermas e estão em casa, que exigem uma atenção integral. Ou você contrata alguém, ou você deixa o trabalho para poder cuidar. E aí vem as preocupações: será que o dinheiro vai dar? Será que a gente vai conseguir todos os remédios? Será que depois de tanto investimento, nós vamos conseguir que essa pessoa se recupere? As preocupações são muitas. A gente se preocupa com isso e se preocupa com o sofrimento da outra pessoa. Será que a mamãe, será que o papai vão aguentar? Será que ele vai aguentar? Será que ela vai aguentar? Será que ele está tendo alegria? Será que esse sofrimento não está trazendo para ele também uma grande tristeza e não conta para a gente, porque não quer ver a gente sofrer? Você está vendo como as preocupações, elas vão se multiplicando? E junto com elas, vem a tentação de acusar as pessoas que poderiam ter evitado aquilo e não evitaram. Aí o papai ou a mamãe, o vovô, a vovó já idoso, tropeçam, caem, quebra a perna, quebra a bacia. E velhinhos, né? Já é difícil, o osso não cola do mesmo jeito. Aí vem a grande pergunta: quem foi que não cuidou? Quem que devia estar com eles e não estava? Quem foi que deixou aquele objeto jogado ali para eles tropeçarem? E vem junto uma tentação terrível que nos empurra na direção da acusação, a tentação de acusar as pessoas que não estavam cuidando, de procurar culpados para aquela circunstância. E veja, é um conjunto de coisas que vai se formando. Estou dando um exemplo em relação ao enfermo, mas isso vai em toda a vida da gente e vem também sobre nós, mesmo que a gente procure alguém para culpar, vem sobre nós o sentimento de culpa. Porque nós pensamos que a gente poderia ter evitado. Se eu estivesse lá. Se fosse eu que estivesse cuidando.
Oh meu Deus, por que eu não olhei a casa antes de eu sair? Por que eu não telefonei para alguém e não pedi para ir lá e dar uma assistência? E a gente vai levantando situações e situações que não ajudam, mas operam contra a gente. É o risco que a gente corre sempre. Estou falando aqui em relação a um enfermo, mas quantos pais, quantas mães se perguntam em relação ao seu filho ou à sua filha: meu Deus do céu, no que foi que eu errei? Não é assim? Você vê o filho triste, vê a filha infeliz e pensa: o que eu posso fazer para ajudá-lo que eu já não tenha feito? O que foi que eu fiz na educação deste meu filho, desta minha filha, que permitiu que ele ficasse desse jeito? Ninguém na família é assim. Por que ele está dessa forma? Não é? Ou se a filha ela acaba se desviando, se relacionando com alguém que não está preparado para ser a companhia de uma outra pessoa, quanto mais o marido de alguém ou o pai do filho de alguém. De repente chega a moça em casa grávida, e o marido olha para a mulher olha para o marido e diz: no que foi que a gente errou? Ou descobre que o filho está jogado na rua, embriagado, usando drogas, escravo de traficante. A gente pergunta para Deus: Senhor, o que eu poderia ter feito por este rapaz, por esta moça, pelo meu filhinho querido, que eu não fiz? Às vezes o problema é dentro de casa, no relacionamento entre o marido e a mulher, não é? Aquele relacionamento que não se resolve. Parecia tão promissor, não é? E casaram com tanta esperança, e tudo parecia que ia dar certo, não é? E muitos, até quando não sonhavam assim, acreditando que fosse dar certo, mas pelo menos viam que tinha possibilidade de ser um bom relacionamento. E depois que entra no casamento, a coisa começa a se degringolar, né? O relacionamento não anda para frente, não se resolve. Aí um insatisfeito, outro insatisfeito, às vezes entra um adultério. E olha, que castigo para a pessoa que é traída, que castigo. É um açoite. É como ter as suas roupas rasgadas em público. Eu acho que muita gente preferia ficar nu no meio da rua do que ver que a sua vida foi aberta para todos saberem que ela está sendo traída pelo marido, que ele está sendo traído pela mulher. Tem muita gente que preferia apanhar na rua do que ser traído. Ter as suas roupas rasgadas no meio da rua do que ser traído. É um castigo. É uma humilhação. A gente enfrenta isso nos nossos relacionamentos. Às vezes, o açoite é o vício do seu cônjuge. É a bebida, é a droga, é o jogo. A pancada nem sempre vem de onde a gente espera. Às vezes não tem nada disso que eu falei. Não tem adultério, não tem vício. Quem olha de fora vê uma família tão normalzinha, não é? Mas o que dói ali foi o relacionamento que esfriou. É o outro que está distante. Quando ele chega em casa parece que não chegou. O olhar está vago, está longe. Você tenta conversar. Parece que existe um muro entre você e a pessoa. Às vezes a pessoa partiu, foi embora. E até hoje você não entendeu quais foram as motivações, os anos que passaram para alguns, sem a pessoa encontrar o seu companheiro, a sua companheira, aquele que pudesse fazer a diferença na sua vida, de ser o seu amigo, nos dias que se tem sobre a terra. E com tudo isso acontecendo conosco, nós corremos o risco de ficar tristes e deprimidos. Olha o que aconteceu com esses dois. Rasgaram as suas roupas e os açoitaram com varas na frente de todo mundo. Você já apanhou na frente de outros? Não queira fazer a experiência.
É uma coisa terrível, é uma coisa humilhante. Você imagina alguém tirar a sua roupa e na frente de todos machucar você. Como se trata um bandido, como se trata um ladrão, um assassino. Eles apanharam como um marginal. E depois foram trancados na cadeia com gente perigosa. E pior ainda, algumas dessas gentes perigosas que estavam na cadeia estavam presas atrás das grades, mas não estavam amarradas. Eles, além de presos atrás das grades, ainda tiveram seus pés amarrados num tronco. Imagina você estar trancado numa cela com um assassino, com um louco, com um desequilibrado, com um psicopata, ele solto e você amarrado. Era desse jeito que eles estavam, presos junto de pessoas perigosas. Eles tinham tudo para se revoltar, inclusive para se revoltar contra Deus, a quem eles estavam servindo. E como muita gente pergunta ou fala, né, que tinha permitido que aquilo tudo lhes acontecesse. Era meia-noite. E o que Paulo e Silas fizeram? Rezavam e cantavam. Gente, a palavra de Deus é uma contradição para esse mundo. A palavra de Deus, ela contraria a lógica deste mundo, a mentalidade desse mundo. Por isso que uma pessoa que esteja inserida na mentalidade mundana, ela tem repulsa pela Sagrada Escritura. Ela tem náusea. Quando ela ouve uma pessoa falar de palavra de Deus, falar de Bíblia, já torce o rosto, já se afasta, como quem olha uma comida que não gosta. Por quê? Porque não desce pela garganta. Depois de passar por tudo isso, em plena noite, trancado dentro de uma cela, estavam ali rezando e cantando. O barulho que os prisioneiros ouviam, o barulho que o carcereiro ouvia, não eram gemidos e lamentações, mas louvores e cantos a Deus. Todos ouviam o que Paulo e Silas estavam fazendo. Os prisioneiros se calaram para escutar, porque aqueles dois eram diferentes. Qualquer um que era preso ou estava gemendo, se lamentando, ou estava amaldiçoando quem os prendeu. Quem não estava triste e abatido, estava prometendo vingança. E agora dois chegam ali arrebentados, machucados, ficam trancados ali dentro, cantando e louvando a Deus. Todos pararam para escutar, estavam atentos, porque eram dois homens diferentes. E eles nem tinham terminado ainda a sua oração. Diz que um terremoto rachou a cadeia no meio, e as correntes que os prendiam, os soltaram. Então veja, não é uma coincidência, porque a cela se abriu e as correntes se romperam. Aquilo que aconteceu, aconteceu como fruto da oração deles e aconteceu para a libertação dos mesmos. Tem uma frase de São Boaventura que eu carrego comigo no meu coração e que eu sempre repito para mim, que foi justamente a frase que inspirou o livro Quando Só Deus é a Resposta. São Boaventura não cansava de ensinar para os seus amigos e para aqueles que ele amava, que pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males. Repito para você, pela oração a gente obtém todos os bens e a libertação de todos os males. Você sabe o que é todos os bens? São todos os bens. Sabe o que é a libertação de todos os males? De todo e qualquer mal, nós podemos ser libertos pela força da oração. E pela oração, cantada e rezada. Paulo e Silas experimentaram naquela noite uma intervenção maravilhosa de Deus, que fez com que aquela cadeia se abrisse, mas não era a libertação física que eles esperavam, tanto que não fugiram. Mas para preservar a vida daquele que em princípio os maltratava, eles permaneceram lá na cadeia,
Quando viram que o carcereiro ia se matar, eles acorreram em favor dele, dizendo: olha, não se mate que nós estamos aqui. Ninguém fugiu. A gentileza, a oração e a fé mudaram o coração daquele homem. Nós nunca vamos conseguir mudar o coração da nossa família à custa de rancor, à custa de malvadezas, à custa de raivas, de ressentimentos, de atitudes vingativas. Nós nunca vamos conseguir mudar o coração da nossa família sendo impositivos, porque a conversão não vem pela imposição. Como é que nós vamos transformar o coração dos outros? Não vamos. Isso quem faz não sou eu, não é você. Quem transforma o coração de alguém é Deus. Mas eu e você podemos ajudar a pessoa a se encontrar com Deus. De que forma? Pela gentileza, pela oração e pela fé. Paulo e Silas estavam prontos para salvar aquele que os maltratava, aquele que os levou e os trancou no fundo da cela, aquele que provavelmente colaborou no açoite deles. Eles estavam prontos a salvar quem os condenava. E por causa disso, aquele que antes os prejudicava passou a cuidar deles. Você viu o que este homem fez? Não só passou a ter a mesma fé que eles, mas os levou para casa, os alimentou e cuidou de todas as suas feridas. Quando nós cuidamos das pessoas por amor de Deus, essas pessoas fazem uma experiência tão profunda de amor que elas mesmas vêm cuidar de nós depois. Eu sei que tem muita gente que vai ficando idosa, vai ficando preocupada e pensando assim: quem é que vai cuidar de mim quando eu não conseguir mais? Quando eu ficar velho? Quem vai cuidar de você são aquelas pessoas que com amor você cuidou durante a vida. Porque se você cuidou com amor, meu amigo, esse amor vai voltar a você. Aqueles que com tanto zelo, com tanto carinho você cuidou, irão cuidar de você. E se você não cuidou com zelo e não cuidou com carinho, ainda está em tempo, viu? Ainda está em tempo de amar. Ainda está em tempo de a gente fazer essa palavra cumprir-se na nossa vida também. Se você quer um caminho diferente para a sua família, vamos seguir o caminho que essa palavra está propondo. De enfrentar as nossas dificuldades com alegria e oração. E por ver a sua fé nas dificuldades, aquele carcereiro converteu-se com toda a sua família, não foi isso? Por ver a sua fé nas suas dificuldades, a sua família vai se voltar para Deus. Um dia vão perguntar para você: o que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer para experimentar essa alegria que você experimenta no meio da dor? O que eu preciso fazer para ter a força que você tem? E você vai poder responder a essa pessoa: creia em Jesus Cristo. Seja um homem de oração. Mantenha o seu coração alegre apesar dos sofrimentos. E a salvação vai entrar no seu coração e vai atingir toda a sua família.